dizer que vem falar aqui hoje sobre os reflexos da reforma trabalhista. Reforma essa que eu fiz questão de votar contra, porque eu sei que ela é contraditória e contra os interesses dos trabalhadores. Vou falar aqui hoje sobre a queda no número de ações ajuizadas após a aprovação da reforma trabalhista. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a profusão de incertezas gerada pela aprovação e entrada em vigor das novas regras trabalhistas é, sem dúvida, terreno fértil para todo tipo de asserções e exercícios de adivinhação, nobre presidente. Parece-me que a imprensa já começa a tirar certas conclusões que precisam, para se dizer, no mínimo, ser analisadas com mais cuidado e critério. Em reportagem publicada há poucos dias, senhor presidente, figurava um gráfico em que se verifica uma dramática diminuição na quantidade de ações trabalhistas ajuizadas em 9 estados. Em São Paulo, por exemplo, o número caiu de 12.626 processos iniciados em 10 de novembro para apenas 27 processos, 2 dias depois. No Rio de Janeiro, a queda foi de 10.740 novas ações para 613 nos 3 dias subsequentes. É claro que essa significativa diferença, senhor presidente, chama a atenção, mas não seria honesto afirmar que por si só é um indicador de sucesso dessa reforma. Muito pelo contrário, senhor presidente. Em primeiro lugar, o vertiginoso número de processos iniciados exatamente na véspera da entrada em vigor da nova lei é sinal óbvio de que os advogados e trabalhadores temiam, não sem razão, que suas demandas acabassem prejudicadas pelas regras atuais. Com o objetivo de serem julgados segundo a norma anteriormente vigente, já conhecida, e para a qual seus pleitos estavam previamente estruturados. Era de se esperar que acudissem dos tribunais antes das mudanças que houvesse esse acúmulo excepcional de solicitações, senhor presidente. E essa questão, esse acúmulo excepcional de solicitações. O intervalo de 120 dias, senhor presidente, entre a aprovação da reforma e sua entrada em vigor, não foi tempo suficiente para a adaptação de todo o sistema judiciário trabalhista. Não está sequer pacificado se para esses processos valerá as normas antigas ou as normas novas, senhor presidente. Ai, meu Deus. As normas antigas ou as normas novas. Só um minutinho. Vou olhar isso aqui. Pronto. As normas antigas ou as normas novas? Tem a dúvida, senhor presidente. Se não puder uma das principais novidades, por exemplo, é que para a partir de agora, independentemente do resultado, o trabalhador terá custos que antes não tinha, o que pode inclusive tornar a demanda inviável para a parte com menos recursos financeiros, que é exatamente o cidadão. Se não puder comparecer à audiência de conciliação, por exemplo, será obrigado a pagar as custas processuais. O contrassenso, senhor presidente, é que, se for beneficiário da justiça gratuita, mesmo assim terá que arcar com essa cobrança, que pode chegar a astronômicos R$22 mil, ou 4 vezes o teto da Previdência Social. Como a ausência ocasiona o arquivamento do processo, senhor presidente, o trabalhador só poderá voltar a acionar a justiça depois de quitar as custas da ação anterior. O ônus da prova passou a ser do reclamante, o que acrescenta mais despesas ao processo. Essas despesas certamente pesarão no bolso do demandante, que muitas vezes recorre à justiça trabalhista, e quando ainda está até sem emprego. Era comum, ainda nas ações trabalhistas, haver um rol de pedidos que, quando julgados improcedentes por falta de provas, eram apenas desprezados. Agora, o empregado terá de pagar 20% do valor estimado desses pedidos, senhor presidente.
os honorários de sucumbência, que vão de 5% a 15% do valor da sentença, a serem pagos para os advogados da parte vencedora, também passam a ser devidos, mesmo se o cidadão for assistido pelo sindicato, nas ações contra a Fazenda Pública ou na reconvenção. E mesmo nos casos em que houver decisão favorável para o trabalhador, foram limitados os valores de indenização por danos morais, por exemplo, por ofensas graves feitas pelo empregador. Tentando caminhar para as conclusões, senhor presidente. São muitas mudanças e praticamente todas elas significam um custo potencial a mais para o demandante, que pode se supor aciona os tribunais para corrigir um erro ou uma injustiça do qual foi vítima. Não poderia encontrar uma analogia melhor para o adágio popular: foi buscar a lã e saiu tosquiado, senhor presidente, lamentavelmente. O trabalhador vai em busca de seus direitos e corre o risco de sair com uma dívida enorme. As senhoras e senhores senadores hão de convir que o cenário é bastante desencorajador para qualquer brasileiro que pense em recorrer à Justiça do Trabalho. Para complicar ainda mais a situação, segundo a ANAMATRA, associação que reúne os magistrados da Justiça Trabalhista, senhor presidente, a nova lei ainda está imersa em incertezas. E a medida provisória 808, que modificou o texto original, pouco ajuda a resolver essas incertezas, senhor presidente. A reforma trabalhista atropelou, inclusive, o conceito do acesso gratuito e integral à justiça prevista na Constituição Federal, com impactos que serão especialmente graves para quem mais precisa, para os trabalhadores de mais baixa renda, senhor presidente. Realmente, já estou concluindo, só falta mais uma lauda. Não cabe nesse momento, senhor presidente, com base apenas na quantidade de ações ajuizadas nos últimos dias, falar em sucesso do novo ordenamento. É preciso cautela. E mais do que isso, honestidade intelectual. O cidadão brasileiro quer e merece informações confiáveis para poder formar uma opinião em relação às novas situações que apresenta. Trabalhadores e advogados estão receosos diante de tantas modificações. Juízes tratam de se adaptar às novas regras. O período de adequação de todo o sistema deve se estender pelo menos até 2019, segundo as previsões de especialistas. Concluindo, senhor presidente, sejamos parcimoniosos com avaliações excessivamente otimistas que visam validar de forma artificial a reforma trabalhista. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo Vossa Excelência pela tolerância.